Vamos fazer vídeo dessa porra. Todo mundo tá fazendo vídeo, vamos fazer vídeo também. Hoje eu vou falar, quero falar dos nossos heróis do momento, né? Que é a turma da saúde. Principalmente os médicos, né? Que mundo afora se fala muito dos profissionais da saúde. No Brasil, como a gente é um país desigual, né? De castas, a gente foca muito nos médicos em si, né? Como se os outros funcionários de hospital e o pessoal da limpeza e os enfermeiros fossem menos do que médicos, menos importantes do que médicos. E não são, a gente sabe que não são, todo trabalho é importante, né? E, no entanto, aqui a gente dá muito mais louvores aos médicos, né? Por serem o que são e por estarem colocando as vidas deles em risco para salvar as nossas, né? E colocando em risco e perdendo, inclusive, gente, né? Perdendo colegas, perdendo médicos, perdendo enfermeiros pro vírus, né? Para a pandemia, pro Covid, tentando salvar as nossas vidas, inclusive a minha, né? Que pode ainda, como vida de quase todo mundo, ainda está em risco, né? Porque eu continuo trabalhando, continuo saindo, então pode ser que amanhã ou depois eu esteja também nas filas, né? Numa vala comum qualquer aí, como todo mundo, como muita gente já foi. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é uma coisa que eu vi ontem que eu achei muito interessante, né? Que eu achei que seria natural, já estava tudo certo, que seria a fila única para os leitos de UTI, né? Independente da sua origem, você chegasse no SUS, se os leitos de SUS, porque no Brasil existe mais leitos de UTI na rede privada do que na rede pública. Aproximadamente a metade dos leitos de UTI estão disponíveis para aqueles 15, 20% que pagam saúde privada, né? E o resto da população inteira que lute pelos leitos de SUS. Eu achei que a questão da fila única, como seria a fila única? Você chegou, está em um caso grave de Covid, você precisa de uma UTI. Se não tem leito de UTI disponível, o governo pagaria, né, locaria uns leitos da iniciativa privada. O que poderia ser que, dependendo da evolução da doença, ocorrer também de a pessoa que tem plano de saúde, chegar no hospital e todos os leitos estarem ocupados. É um risco também, né, de acordo com a evolução da doença. Mas isso não é natural, isso não está definido ainda. Ou seja, as pessoas já estão morrendo no Rio de Janeiro e em Manaus por falta de leito e tendo leito vazio disponível, esperando quem paga, esperando quem tem plano de saúde na rede privada. Ou seja, quem paga, quem tem dinheiro, o dinheiro vale mais que a vida no nosso país. Se a pessoa que não tem plano de saúde vai lutar pelos leitos públicos, e quem paga plano de saúde está com o seu leito reservado em termos, né? Porque mesmo se muita gente de plano de saúde adoecer, vai faltar também. Mas assim, as pessoas ainda estão, com raríssimas exceções, as pessoas que não têm plano de saúde ainda não têm acesso aos leitos da iniciativa privada. Porque o senhor ministro Taish, né, disse que é uma questão complexa, ele acha complexa. É uma questão complexa, tem que discutir muito, as pessoas estão morrendo. Tem que discutir muito ainda, tem que ver direito, com muito cuidado, porque é como o mundo vai olhar para nós depois, né? O mundo vai saber que a gente coloca o dinheiro acima da vida, né? Tem que discutir, negociar muito, e as pessoas continuam morrendo. E ele está querendo discutir muito, com muito cuidado ainda. Porque isso, infelizmente, é Brasil. E não deixa de ser culpa de todos nós, um pouco de todos nós, né? Porque a gente criou essa merda. O Brasil não foi entregue para nós, né? O Brasil é o que é porque a gente está aqui, porque fomos nós, brasileiros, que criamos esse mundo, esse país ridículo, né? Que a gente tem, extremamente desigual. É o melhor país do mundo, o melhor território do mundo, o melhor clima do mundo, o melhor solo do mundo, com o povo mais desgraçado e filha da puta do mundo. Talvez, assim, quem seja tanto filha da puta quanto nós, seja um americano médio, né? O americano que tá lá, que quando vai no supermercado e alguém pede a ele para colocar uma máscara para se proteger e proteger os outros, ele mostra a arma. Ele tira o revólver da cintura e fala que eu não vou colocar máscara nenhuma, eu quero ver quem me obriga, eu tenho liberdade. Esse é o americano, né? Um povo que consegue ser tão filha da puta quanto nós brasileiros. E voltando à questão dos médicos, né?
dos nossos heróis. Os nossos heróis, a gente tem que lembrar. Por quê? Porque nós estamos nesse clima de louvor, de heroísmo e tal, louvor por aqueles que estão tentando nos salvar. Mas como eu sou especialista em ver merda onde só tem ambrosia, eu gostaria de lembrar que esses nossos maravilhosos médicos são os mesmos, que uma boa parte deles, inclusive, é bolsonarista doente, e eles são os mesmos que foram receber na época dos mais médicos, dos 8 mil médicos cubanos, foram receber os médicos cubanos na base do cuspe, do xingamento, dizendo que eles não tinham cara de médico, porque no Brasil, quando você se forma em medicina, desce do céu uma coroa dourada, né, que só é quem é médico que tem, que você tem que ter cara de médico, tem uma pinta de gente superior, de casta superior, um rosto angelical, e aí você é um médico, não é só estudar medicina, né? No Brasil é assim, quando você se formou médico, na escola, fez a sua residência, você é um médico, então você já não é mais um ser humano comum. Você e os juízes, né? Porque médico e juiz ainda está acima de médico ainda, que o juiz, ele, como já foi dito por próprio juiz, o juiz é o técnico dos técnicos, né? Ele decide, ele manda e acabou em qualquer área, ele decide se a perícia vale, se não vale, de qualquer, né? Em qualquer setor de conhecimento, o Deus absoluto da sociedade brasileira é o juiz. E o subdeus da área da medicina, quem tem poder de vida e morte, é o médico, né? Esses mesmos médicos, aí fala assim, mas é porque os cubanos eram uns comunistas safados e não estudaram medicina porra nenhuma, não sabe fazer nada. Não, senhor. Qualquer pessoa que seja alfabetizada, que tem um mínimo de conhecimento, é obrigado a saber que a medicina cubana é famosa no mundo inteiro e é uma das medicinas mais avançadas do mundo. Aqueles médicos que o Bolsonaro mandou embora com apoio massivo da classe médica brasileira, mandou embora no começo do governo dele, e que agora estão fazendo muita falta, porque inclusive tem muitos leitos em alguns lugares que estão vazios por falta de equipe. Ou seja, tem respirador, tem tudo, tem equipamento todo, mas não tem profissional. E as prefeituras, os estados abrem chamada pública, né, para completar, pede 100 médicos, aparece um. Por que não tem médico? Porque é isso que os médicos brasileiros gostam. Eles gostam de ser requisitados, por uma questão apenas mercadológica, né, de quando oferta e procura. Todo mundo precisa de médico, tem pouco médico, então quando vem aquele ser abençoado, né, fala assim, não, eu trabalho por 20 mil no mínimo e 4 horas por dia, né, para ficar atendendo aí, para mim não dá não, eu vou atender no meu consultório, né? Prefiro atender no meu consultório, cobrando R$200 a consulta de 5 minutos. Então, é isso que eles querem, eles gostam disso, né? E quem não gostaria, até eu que sou mais bobo, adoraria, né, ganhar R$200 para fazer uma consulta de 5 minutos e ainda dar talvez o direito do filho da puta voltar para fazer uma revisão ali depois de até 30 dias, se passar disso mais 200, 250, dependendo do nível do anjo que tá te recebendo, né? Então, esses médicos, assim como todo o nosso povo, é tão responsável quanto qualquer um de nós por esse caos onde a gente está mergulhando. A gente está mergulhando até o pescoço, porque todos eles ajudaram a colocar, boa parte deles, todos não, desculpa, boa parte deles ajudou a colocar o Bolsonaro lá, apoiou o Bolsonaro até o fim, o mercador da morte, que é o presidente da República, ajudou a colocar esse imbecil lá, e boa parte deles, inclusive, ainda apoia ele. Agora eles estão sendo confrontados, sendo agredidos, inclusive, pela raça dos bolsonaristas, os doentes dos bolsonaristas, os débeis mentais dos bolsonaristas, estão sendo agredidos, acusados de fazer atestado de óbito falso e não sei o que, estão meio em choque, né? Todo mundo, nossa, coitado dos médicos, além de fazer um trabalho hercúleo, de estar se sacrificando pelo povo, ainda está sendo achincalhado pelos bolsonaristas. Mas a gente não pode esquecer que eles também são corresponsáveis por isso. Boa parte deles ajudou a criar esse demônio, ajudou a criar esse monstro de 1 milhão, 53 milhões de cabeças que está aí hoje, que agora já diminuiu, né, já ficou menorzinho, parte dos 53 milhões, né, agora virou Morominion, né, agora a gente já tem Morominion, a gente vai ter Amoedominion e etc e tal, então diminuiu um pouquinho, mas ainda é um monstro, né, e tá aí ajudando a matar, ajudando a exterminar o povo brasileiro com
anuência, né, com colaboração desses médicos. Então eles também ajudaram a plantar, a medicina ajudou a plantar esse demônio que está aí. Então hoje, se eles estão se fudendo no hospital, igual o povo vai se fuder na rua e vai começar a morrer gente no meio da rua, igual nos outros países aí, porque a gente vai ter que ter lockdown, e o brasileiro, Zé Buceta que é, o brasileiro não respeita nem lockdown, tá lá São Luís do Maranhão, em pleno lockdown, o povo tá todo na rua, porque o brasileiro é um povo muito especial, o brasileiro é uma maravilha, né? O brasileiro, em outros países, a Itália tinha 300 mortes em um dia, o italiano tava em pânico, tava todo mundo trancado dentro de casa. No Brasil morreram 600 pessoas em um dia, e o brasileiro tá pouco se fudendo, tá na rua, e não tá nem aí. Então a gente merece pouco se fuder. É triste, assim, qualquer morte, qualquer sofrimento, a gente não deseja pra ninguém, mas infelizmente, sofrimento auto-infligido também é sofrimento, né? A gente vai se fuder e não tem jeito, porque a gente ajudou, a gente criou isso, a gente criou condições para que isso aconteça e ainda está criando, né? Que a gente está na rua, a gente está passeando, a gente tá pouco preocupado, tá nem aí. Então vamos pagar o preço, seja ele qual for. Quem sobreviver, conta a história depois.